Falando de formatação, pessoal, formatar a célula significa alterar a forma como os dados são mostrados para diferenciar o conteúdo das células, facilitando a leitura e a análise das informações contidas na planilha. Esta ferramenta permite que as informações fiquem bem organizadas visualmente. A seguir, veremos as formatações de números, alinhamentos, fonte, borda e preenchimento. Neste exemplo, vamos ver a parte de formatação de números. Então, na guia página inicial, no comando formatar, temos a opção de formatar célula. Em formatar a célula, na aba números, nós temos essas categorias: geral, número, moeda, contábil, data, hora, porcentagem, fração, científico, texto, especial e personalizado. Nesta aula, nós veremos a parte de número. Então, para formatar números, nós devemos selecionar a célula que contém o número. Vamos em formatar, formatar a célula, escolher na categoria a opção número e vamos escolher aqui casas decimais, 2 casas decimais. Aqui nós temos a opção de usar o separador de milhar e damos OK. Podemos também usar a tecla de atalho, selecionando aqui da B4 até a B43, para fazer a formatação em toda a coluna. Então, clicamos na primeira célula, apertamos a tecla Ctrl, Shift e setinha para baixo. Com o botão contrário do mouse, posso pedir para formatar a célula e vamos chegar na mesma tabela. Então, vamos escolher número novamente, escolher 2 casas decimais, usar o separador de milhar e clicar em OK. Observe que todos os números da coluna B estão formatados com 2 casas decimais. Podemos também formatar da seguinte forma. Na coluna D, que estão os descontos, eu vou clicar na primeira célula, onde que já existe a formatação de número com 2 casas decimais, e vou marcar esta opção aqui de pincel de formatação. Quando eu clico no pincel de formatação e clico na célula D4, veja que a formatação ficou a mesma, com as 2 casas decimais. Se eu selecionar esta célula com duplo clique, eu posso marcar as colunas aleatoriamente. E o pincel fica fixado no cursor. Para tirar a fixação, basta clicar de novo no pincel ou apertar a tecla ESC. Para fazer a seleção de toda a coluna, podemos selecionar toda a coluna B, clicar no pincel de formatação e clicar na linha D4, que ele vai fazer a formatação até na linha D43. Ok? Vamos agora escolher um número a partir da formatação de moeda. Então, estamos escolhendo a categoria moeda. Veja que ela também tem as mesmas opções de números de casas decimais e agora com uma nova opção que é o símbolo. Então, tem símbolo em japonês, em dólar, e aí nós vamos escolher a nossa moeda R-cifrão. E aí podemos dar OK. Procedemos da mesma maneira para a formatação das linhas abaixo. Então, eu posso estar utilizando o pincel e selecionando toda a linha para baixo, que nós vamos estar pegando a mesma formatação de moeda com 2 casas decimais. Ou podemos também, nessa coluna de desconto, na D4, apertar a tecla Ctrl, Shift, setinha para baixo, clicar com o botão contrário do mouse, formatar a célula
escolher a opção dentro da categoria moeda, duas casas decimais e o símbolo de R cifrão. Observem que se o número for negativo, você pode escolher em cor vermelha. E aí damos OK novamente. Para formatarmos a coluna na categoria contábil, vamos selecionar da célula B4, Ctrl Shift setinha para baixo, até a B43. Clicar com o botão contrário do mouse, formatar célula, e vamos escolher a categoria contábil, duas casas decimais, o símbolo nós vamos escolher R cifrão, e vamos clicar em OK. Vamos abrir a coluna aqui para reparar a diferença da categoria contábil pela categoria moeda. Vamos formatar também a coluna de descontos. Então, já estou com ela selecionada. Vou clicar no pincel de formatação e vou clicar na coluna D. Vou dar duplo clique para aumentar o espaço e os valores caberem na coluna. Observem o seguinte, entre a categoria moeda e contábil, na contábil o R cifrão fica alinhado à esquerda da coluna, assim como na coluna em descontos, que também tem a mesma formatação contábil, o R cifrão fica alinhado à esquerda. Já na categoria moeda, o R cifrão fica alinhado junto ao valor. Então, a diferença da categoria moeda para contábil é essa, é o alinhamento do símbolo da moeda. Essa data, pessoal, é para poder demonstrar um fato curioso do Excel, que ele utiliza como data base o ano de 1900. Então, a partir de 1º de janeiro de 1900, é que o Excel tem essa base de data. Por exemplo, quando nós formatamos essa data aqui, em formatar célula, e escolhemos a opção número ou geral, nós observamos aqui no exemplo que ele nos retorna o número 1. O que significa esse número 1? Esse número 1 significa que é um dia. Então, é a data base do Excel, que é um dia. Se eu colocar aqui, por exemplo, nessa data, formatar célula, voltar com a data aqui e colocar o dia 2 e voltar para geral, vocês vão ver que ele vai retornar o número 2, porque é o segundo dia de acordo com a data base de 1º de janeiro de 1900. Então, por exemplo, se eu colocar a data de hoje, que é dia 10/9 de 2018, e formatar para geral, podemos observar que o número que nos retorna vai ser o número 43.353. Significa que são 43.353 dias a partir da data que é 1º de janeiro de 1900, que é a data base do Excel. Ok? Então, isso é um fato só para curiosidade mesmo. Observe, pessoal, que o Excel, por padrão, quando digitamos uma data, ele já pega a formatação de data automática. Observe, por exemplo, nós estamos na célula M3 e o formato da célula está geral. Mas se eu colocar, por exemplo, a data de hoje, 10/9 de 2018, e der Enter, ele já muda, pode observar que ele passou de geral para data, então ele já muda a formatação para a data. Então, aqui nessa coluna de A6 até A9, foram digitadas essas datas, também foi digitada na formatação geral, porém o Excel por padrão já pegou a formatação de data. Aqui agora eu quero ver
a forma de exibição da data, mas no formato de dia. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos selecionar toda essa coluna, vamos dar o Ctrl C e vamos clicar em Ctrl V na coluna dia. Para formatar em dia, eu vou clicar com o botão contrário do mouse, venho em formatar célula, vou escolher a opção personalizado e aqui onde está o tipo, como eu quero que exibe a data na forma só de dia, eu vou deletar esse daqui e vou colocar DD. Que aí eu tenho o formato de dia com 2 dígitos. Se eu colocar um D só, eu tenho o formato de dia com 1 dígito. 2 com 2 dígitos. Damos OK. Ficou o formato de dia 25. Por exemplo, se eu pegar esse daqui, dia 5 de abril de 1999, clicar com o botão contrário, vir em formatar célula, escolher personalizado, se eu colocar um D só, ele fica com 1 dígito. Se eu colocar 2, ele aparece 2 dígitos para mim, então 0,5. E aí eu vou dar OK. Da mesma forma que foi feito na categoria número, moeda e contábil, na data também pode ser feita a copiar a formatação. Eu clico aqui, venho no pincel de formatação e clico na linha de baixo que eu vou pegar a mesma formatação do de cima. Quer dizer, eu tenho o dia 20. Então eu tenho uma data no dia 20 de maio de 1980, mas o dia 20 aqui que é a forma de exibição. Reparem que é somente a forma de exibir. Pode olhar na barra de fórmulas que a gente tem a data igualzinha à origem. Então vou formatar a de baixo também. Pincelo aqui e clico na opção e aí eu tenho o dia 17. Observe então que a categoria ficou em personalizado, não é data mais, porque nós personalizamos e colocamos no modo de exibição dia. Vamos fazer o mesmo procedimento para semana, mês e ano. Então eu vou copiar essa data, vou colar na semana, no mês e no ano. Então eu usei o recurso Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Vou colar também na coluna data completa. Então, para formatar essa data aqui em semana, eu vou clicar com o botão contrário do mouse, formatar a célula, vou em personalizado e vou escolher aqui no tipo, deletar essa padronização de data e vou colocar para semana, eu vou colocar um D, é 1 dígito da data, 2 é 2 dígitos da data, conforme vimos, 3. Ele aparece aqui como exemplo, que é quarta-feira, abreviado, e 4D, ele aparece quarta-feira de forma completa. Então, vou dar OK. A formatação para os demais, eu vou fazer a mesma coisa, vou em pincel de formatação e clicar para os 3 de uma vez. E vou ter toda a formatação da semana. Para a formatação do mês, vou clicar com o botão contrário do mouse, vou em formatar a célula, vou em personalizado, no tipo, vou deletar o parâmetro de data e vou colocar o M para 1 dígito do mês e 2 M's para 2 dígitos do mês. Vou dar OK. Para formatar as demais, vou em pincel de formatação e seleciono as outras 3. Para a formatação do ano, vou clicar com o botão contrário do mouse, formatar a célula, vou em personalizado, vou deletar o parâmetro de data, vou colocar um Azinho, ele vai trazer os 2 últimos dígitos do ano, os 2 azinhos ele vai manter os 2 dígitos, o 3 ele vai colocar o ano de 2018.
mas o padrão do Excel é utilizar 4azinho. Então, 4azinho ele vai me retornar o ano. Vou dar OK. Vou usar o pincel de formatação novamente e pincelar os outros 3 restantes. A data completa, ela já tem aqui no parâmetro, onde que informa a categoria, onde que eu consigo escolher aqui data completa. Então, eu escolhi a data completa, ele não coube, eu vou dar duplo clique na coluna, ele vai me demonstrar a data completa. Vou usar o pincel e passar o pincel nos 3 últimos restantes para pegar a mesma formatação. Vou dar duplo clique novamente para poder aparecer a data completa. Para a formatação da hora, pessoal, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos para a data. Então, nós vamos estar copiando a hora, colando aqui na parte de hora, na parte de minuto e na parte de segundo. Então, para formatarmos a hora, vou selecionar a hora, vou clicar com o botão contrário, vou formatar a célula, e em personalizado, vou deletar o parâmetro de horas e vou colocar 1H para a hora com um dígito e 2 para a hora com 2 dígitos. Vou dar OK. Para a formatação dos demais, vou também utilizar o pincel de formatação e formatar os 3 restantes. Para segundo, vou fazer a mesma coisa. Vou formatar a célula, vamos em personalizado, no tipo com parâmetro de hora, vou deletar e vou colocar SS. Vou dar OK, vou pincelar e vou passar a formatação para os 3 restantes. Observem que aqui ficou 0 e onde tinha segundos ficou com 20 segundos, representando a hora original e 5 segundos. O minuto, pessoal, nós vamos formatar, vamos fazer o mesmo procedimento, formatar a célula, personalizado, vamos deletar o parâmetro de hora, mas observem o seguinte, se eu colocar M, ele vai me aparecer um dígito, 2 M's, 2 dígitos. Só que ele não corresponde aos minutos. Olha no exemplo, ele está me mostrando que vai retornar 01. 01, ele quer dizer, ele está formatando em mês. Então, tem um macetezinho aí no Excel que quando tiver, que precisarmos de formatar minutos, nós vamos ter que colocar 2 pontos e SS, que aí ele vai retornar o minuto da forma correta. Aí nós vamos dar OK, vamos pincelar e fazer o mesmo para baixo, o restante. Falando de porcentagem agora, nós podemos observar que quando formos formatar um número, por exemplo, aqui eu vou estar selecionando a célula de E4 até a E43, o caminho é o mesmo. Clicar em formatar, formatar célula, e aí dentro da categoria números eu vou escolher porcentagem. Observem o seguinte, que o valor ele é sempre multiplicado por 100. Então aqui, por exemplo, ele pega o primeiro exemplo, então tenho aqui 0,2203, com todas essas dízimas aqui, ele multiplicou o número por 100 e eu considerei apenas 2 casas decimais. E aí eu vou dar OK. Então, quando tivermos um número, por exemplo, se eu digitar o número primeiro, vou digitar o número 10 aqui como exemplo. Se eu vier e fazer o mesmo caminho, formatar célula, e clicar aqui em percentual, observem que o 10 ficou multiplicado por 100. Isso é padrão do Excel. Para que eu possa ter o 10 não multiplicado por 100, o que eu faço? Primeiro,
eu formato uma célula. Então, vou formatar essa célula aqui primeiro em percentual. Observem aqui, ó, aqui já está formatado em porcentagem, olha aqui em cima. Então, eu vou colocar um número aqui, que eu vou estar com a formatação geral. Vou formatar a célula em porcentagem. Vou escolher duas casas decimais também e vou dar OK. E agora eu digito o número 10, que foi onde que eu formatei em porcentagem primeiro. Coloco 10 e agora ele aceita o valor 10% e não fica, né, não vai estar aí multiplicado por 100, porque eu já formatei a célula primeiramente em percentual. Ok, pessoal? Então, o que eu queria chamar a atenção no caso de porcentagem é isso. Pessoal, eu separei aqui nesse exemplo algumas maneiras de formatar que é bastante interessante. Então, nós temos algumas formatações que são padrão, que é o CPF, o CEP, CNPJ, o quilograma, né, números com certos números de dígitos. E para a gente poder estar formatando esses números nesse formato padrão, nós vamos no mesmo caminho aqui na parte de formatar as células e escolher dentro da categoria a opção personalizado. Observem que quando eu peço a opção personalizado, ele dá vários exemplos aqui, mas eu vou montar um modelo que serve para outros tipos de números caso a gente queira construir. É como se fosse uma máscara do Excel. Então eu venho em personalizado, aqui no tipo eu vou excluir essa palavra que está, né, de geral, escrito geral, e eu vou começar a fazer uma máscara de CPF. Então eu vou digitar aqui os 3 zeros, que são os 3 números iniciais do CPF. Vou abrir uma aspas, vou colocar um ponto e vou fechar aspas. Observe que o texto do número, que seja ponto ou tracinho, ele está sempre atrelado a uma aspas. No Excel, geralmente, tudo aquilo que a gente faz pode ser em função ou fórmulas. Quando nós falamos de texto, a gente coloca entre aspas para o Excel reconhecer. Então, aqui eu coloquei os 3 zeros, o pontinho, depois a máscara do CPF tem mais 3 zeros, aí eu vou colocar aqui então 1, 2, 3 zeros, e colocar as aspas, aspinha, ponto e aspas novamente. Depois nós temos aí a terceira casa, né, vamos chamar de casa, que é do CPF, que são mais 3 números novamente. Então, vou colocar, representar esses números por 0, 1, 2, 3, e aí vou abrir a aspas, e agora eu vou colocar um tracinho, fechar aspas, e vou colocar mais 2 zeros. Aí é o nosso formato de CPF. Então, nós temos as 3 primeiras casas, depois no segundo campo nós temos as outras 3 casas, e por último as outras 2 casas, ok? Então, quando digitarmos o 0 aqui, por exemplo, ele vai dar a formatação como se fosse CPF. Por exemplo, vou digitar um CPF qualquer aqui, 036 258 320 80. Eu não precisei de eu colocar nem o ponto e nem o tracinho. Então, pessoal, a formatação de CPF é essa. Vamos montar agora o CEP. O CEP, por exemplo, nós sabemos que o formato dele vou colocar aqui um exemplo, 36 220 tracinho 00, 0, e aí nós vamos fazer então a máscara aqui para o CPF, para o CEP. Formatar a célula, vamos em personalizado, vou deletar aqui o geral, vou representar as casas por 0, 0, 0, vou colocar um ponto,
Só que, como eu tenho que colocar o ponto, é um texto, então eu vou representar pelas aspas, ponto aspas, vou colocar os 3 números que representam o CEP, agora vem o tracinho, vou colocar aspas, tracinho e aspas novamente. E aí vou colocar os 3 zeros. Essa é a formatação do CEP. Então, ok. Se eu quiser digitar aqui 36.220, não preciso digitar nem os pontos nem o tracinho, ele vai me retornar o valor padrão que é do CEP. E a formatação eu posso pincelar aqui, que as demais todas vão ficar nesse formato. Se eu colocar 0 aqui, por exemplo, ele vai trazer o formato do CEP. Se eu colocar 0 nessa célula aqui, por exemplo, ele vai estar trazendo somente o 0, porque observem que aqui ele está na formatação geral. Se eu quiser a formatação de CEP, eu vou clicar aqui no pincel e vou pincelar esse daqui também. Ele vai pegar a formatação do CEP. O CNPJ, por exemplo, a máscara dele é... Vou falar um exemplo aqui qualquer. Então, 00, tracinho, 078, desculpe, é 00.080.078 barra 123.000 ao contrário, tracinho 89. Então, para mim poder fazer aqui este padrão dentro desse campo, do CNPJ, eu vou vir em formatar a célula, vou escolher a categoria personalizado, vou deletar a geral e vou colocar então a máscara do campo. Vou colocar o 0 para representar, então 2 zeros. O texto tem um pontinho, eu vou colocar entre aspas. Vou repetir as máscaras de novo, dos 3 zeros. Vou abrir a aspinha, vou colocar ponto, fecha aspas. Vou colocar os 3 números novamente, 1, 2, 3. Vou abrir aspas, agora eu tenho uma barra. Então, vou digitar a barra aqui, vou fechar as aspas, vou colocar os 4 números que representam o CNPJ, 1, 2, 3, 4. Vou colocar mais um tracinho, então vou ter que abrir aspas novamente, tracinho, fecha as aspas e os 2 zeros que representam os 2 últimos números. E vou dar OK. Então, se eu colocar um CNPJ aqui, por exemplo, 18 059 315 82. Ele vai me trazer o formato de um CNPJ aqui. Para poder formatar as demais, vou pincelar aqui e vou selecionar todas essas células aqui. Então, se eu digitar aqui o 0, por exemplo, eu vou estar fazendo aí a formatação do meu CNPJ. Na parte aqui de quilogramas, é interessante também, porque quando nós formos fazer um valor, colocar um valor para quilo, por exemplo, eu vou colocar aqui 10 quilos e 15 quilos. Se eu fizer essa soma aqui, ele vai me retornar 25, soma 25. Então, vamos supor, eu vou pegar o somatório. Somei ele, eu vou estar com o valor de 25. Só que se eu colocar a unidade aqui, quilogramas, o Excel ele vai entender que é texto e ele não vai somar, ele vai dar 0. Então, para mim poder trabalhar com a formatação de quilogramas, o que eu vou fazer? Eu vou deixar os 10 aqui, vou deixar o 15 aqui e vou vir aqui também em formatar célula. Em formatação de célula, vou escolher personalizado, vou deletar esse geral aqui, vou colocar as 2 casas decimais, vou dar um espaço
e entre aspas eu vou colocar quilograma. Quando eu faço isso, no exemplo ele já me mostra que está os 10 quilos lá, está me mostrando a unidade, o número já com a unidade na frente. Eu vou dar OK. Observem que ele ficou aqui, então, personalizado com o quilograma. Eu vou pincelar o de baixo para ficar a mesma coisa. E agora eu posso fazer a soma novamente, que ele aceita a soma e ainda me retorna o valor de quilogramas. A parte agora do 5 dígitos aqui é a mesma coisa, nós vamos formatar a célula. Às vezes tem algum número que nós queremos o número de dígitos certos, aí nós vamos escolher personalizado, vamos deletar aqui dentro do tipo a parte de geral e vamos colocar quantos dígitos? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Poderia ser 6, 7, o número de dígitos que vocês quisessem. Aí eu vou dar OK. Se eu digitar um número qualquer aqui, ele vai estar sempre preenchendo com 5 dígitos. Então, se eu colocar 1500, aqui ele não formatou, porque não está pincelado, não está formatado. Eu vou pegar o pincel de formatação e vou pincelar todas essas células aqui para baixo. Então, eu posso colocar aqui o número 8, o número 9 ou o número 15, que ele vai completar para mim com 5 dígitos. Tá ok, pessoal? Então, essa parte de personalização ela é muito legal e tá aí a dica para poder fazer uma formatação bem legal para o nosso Excel. Pessoal, continuando aqui em formatação, vamos entrar aqui agora em formatar células. Na aula anterior nós vimos a parte de número com essas categorias. Então, hoje nós vamos ver a parte de alinhamento. Que alinhamento, como o próprio nome já diz, é alinhar o texto, o número na célula. E aí nós temos algumas opções, que é a parte de alinhamento de texto na horizontal, alinhamento de texto na vertical. Nós temos aqui no controle de texto como quebrar o texto automaticamente, reduzir para caber e mesclar célula. Neste campo aqui é a parte de orientação do texto. Então, aqui ele permite nós colocarmos o texto em ângulo. Por exemplo, eu posso pegar aqui, nesse pontinho vermelho, quadradinho vermelho, colocar o grau que eu quiser. Então, eu vou colocar aqui o grau, por exemplo, 45 graus. O texto vai trazer para mim aqui o formato em 45 graus. Permite também estar editando esse grau, por exemplo. Vou colocar aqui 90 graus. Reparem que o quadradinho vermelho agora fez representando aqui os 90 graus. Se eu quiser editar, colocar 33 graus, o texto vai ficar nessa posição aqui, nesse ângulo aqui de 33 graus. Considerando então aqui o alinhamento do meu título, eu vou colocar o alinhamento aqui em horizontal. Eu vou escolher centro. E aí vou dar OK. Observem que o meu título ele foi para o centro na célula A1. Observem então, pessoal, que ele centralizou o meu texto horizontalmente. Então, se eu esticar a minha linha desta forma, observem que dentro de formatação de célula, na parte de alinhamento horizontalmente o texto está centralizado, porém verticalmente o texto encontra-se na parte inferior. Eu vou centralizar o texto verticalmente agora. Cliquei em centro. Observem que o nome está na parte inferior. Vou dar OK. O texto centralizou verticalmente agora. Então, na parte de formatação de célula, eu tenho meu alinhamento horizontal no centro e meu alinhamento vertical no centro também.
Nesta parte, nós vamos ver como mesclar uma célula. Mesclar célula significa ocupar todo o espaço das colunas da nossa planilha. Então, eu vou selecionar de A1 até G1, vou em formatar célula, vou escolher a opção aqui de horizontal, o texto eu quero que ele fique no centro, na parte da vertical também em centro, e eu vou solicitar mesclar célula, e aí vou dar OK. Observem que o texto ficou centralizado na horizontal, quanto na vertical, e ocupando toda a célula de A1 até G1. Vamos verificar agora como formatar os nossos rótulos de títulos, que são esses aqui. Para facilitar a visualização, eu vou aumentar a altura da minha linha. Vou em formatar, formatar célula, e agora eu vou vir aqui no alinhamento de texto na parte vertical. Ele está formatado para o texto vir na parte inferior, eu vou formatar para vir no centro. E vou dar OK. Observe que o título foi para a parte central da linha e da célula. Este daqui eu vou formatar da mesma forma, vou em formatar célula e vou escolher a opção alinhamento de texto na parte vertical e vou escolher a opção de centro. Eu vou centralizar o meu texto. Vou dar OK e ele centralizou o meu rótulo de títulos. Observe que mesmo que eu aumente a linha, o texto ainda está consumindo todo o espaço. Eu não consigo visualizar ele totalmente. Para visualizar ele totalmente, eu vou clicar neste rótulo de título, vou na parte de formatar célula, vou vir aqui na parte de alinhamento e vou quebrar o texto automaticamente. Vou dar OK. Observe que agora o texto ficou ocupando o espaço ideal, porém ele ainda não se encontra no centro. Eu vou partir para a parte de formatação de célula e agora na parte de horizontal eu vou escolher a opção centro. E vou dar OK. Da mesma forma, eu vou fazer com a parte de número de alunos. Vou em formatar célula. Vou escolher a opção horizontal centro. A vertical também eu vou escolher centro. E vou pedir para quebrar o texto automaticamente. Observe que ele coube agora na minha célula. Observem também que para um mesmo tipo de formatação, eu posso estar selecionando, como eu já havia feito a formatação desta célula, eu posso estar utilizando o pincel e formatando o segundo rótulo de título da mesma forma. As demais formatações dos rótulos de títulos, onde eu vejo descontos, cidade, reajuste e vencimento, eu posso estar selecionando cursos, pincelando e obtendo a mesma formatação. No exemplo 2, nós vamos selecionar o rótulos de linhas, de A1 até G1, e nós vamos ver a formatação de células, utilizando o critério de orientação. Eu vou escolher a opção aqui de 45 graus. Posso também estar editando aqui ou utilizando as setinhas para cima e para baixo. E vou dar OK. Observem que o texto ficou todos no formato de 45 graus. A orientação dele ficou em 45 graus. Farei agora a formatação do rótulos de títulos num ângulo de 90 graus. Vou em formatar, formatar células, em orientação,
eu vou editar 90 graus. No alinhamento horizontal, eu vou escolher a opção centro e na vertical, a opção centro também. E vou dar OK. Vimos então que podemos colocar os textos em diversos ângulos. Na próxima aula, veremos a formatação de fonte. Pessoal, quando falamos de formatação de bordas no Excel, verificamos aqui que as planilhas já têm algumas linhas aqui separando os nossos textos. Porém, essas linhas são imaginárias, ou seja, se nós formos imprimir essa planilha, essas linhas não vão sair. Aí nós vamos observar que para fazer com que essas linhas fiquem demonstradas numa parte de impressão ou até mesmo para melhor aparência nossa aqui nas planilhas, nós precisamos de formatar essas bordas. Então, para formatar bordas, nós vimos aqui em formatar células, e aí escolhemos aqui a opção bordas. Então, eu selecionei o título ali para fazer a formatação. Observem o seguinte, eu vou clicar aqui na parte de contorno, ele formatou os 4 lados da minha borda, ou seja, ele está selecionando a minha borda que está mesclada de A até a G nos 4 cantos. Então, superior, inferior, lado esquerdo e lado direito. Onde que eu vejo isso? Então, eu vejo essa formatação tanto aqui nas minhas linhas, quanto nos meus botões. O botão, você pode observar que ele fica aqui destacado em azul, significando que eu tenho uma borda aqui. Se eu clicar nele aqui, ele some com a minha borda na parte de cima e fica desativo. Para mim ativá-lo novamente, eu clico nele novamente. Então aqui, por exemplo, eu tenho a minha borda ativa na parte superior, na parte de baixo, que é esse botão aqui, ou na lateral da esquerda, né, na parte esquerda, que é este botão, ou na parte direita. Então, para mim poder estar formatando esta célula de uma maneira mais rápida, eu clico aqui em contorno, eu posso clicar em nenhuma, some todas as bordas, contorno, volta com todas as bordas, e interna, se a minha célula não tivesse mesclada, essa parte interna aqui estaria ativa para mim poder clicar. Então vamos dar OK. E agora vamos fazer as formatações de bordas para as demais células. Então vamos em formatar célula. Antes nós temos que selecionar, então vamos selecionar aqui de A2 até G42. Vamos vir em formatar célula. Vamos escolher a opção aqui de contorno. E observem que interna agora ficou ativa, permitindo que eu ative. Quando eu clicar nas pré-definições, clicar aqui em interna, vai aparecer as linhas interiores das minhas bordas. Observem que todos os botões ficaram ativos. O botão superior, o botão do meio na horizontal, o botão inferior, o botão da esquerda, o botão do meio na horizontal e o botão da direita. Aqui, pessoal, nós temos as espessuras e os estilos de linhas de bordas. Tá? Então, aqui eu posso escolher um estilo. Vou escolher um estilo aqui, por exemplo, tracejado, de pontinhos. E aqui, a cor, por exemplo, vou escolher a cor verde. E aí, pessoal, observem que a borda continua aqui na mesma cor, na cor preta. Então, para mim poder alterar essas cores, eu clico novamente em contorno e clico em interna. Observem que elas ficaram pontilhadas agora, mas na cor verde. Vamos dar OK. E aí, temos a nossa formatação de bordas. E essa borda é a forma que vai ser impressa.
Voltando aqui para uma formatação mais simples e mais tradicional, eu vou selecionar toda a minha planilha, então eu cliquei na minha célula 1, vou clicar em Ctrl Shift setinha para baixo, vou na parte de formatar, formatação de células, vou escolher a linha, essa linha mais simples, espessura mais simples, o estilo mais simples, vou clicar em contorno, que é o contorno externo da minha planilha, e o contorno interno da minha planilha. Os botões ficaram todos ativos, vou clicar em OK. Então, pessoal, está aí a planilha com as bordas, como eu disse, de forma mais tradicional, e na próxima aula nós veremos a parte de preenchimento das células. Nesta aula, vamos aprender como formatar fonte, que é basicamente a escolha do estilo de letra de nossa planilha. No nosso exemplo, nós vamos formatar a fonte em Arial, negrito, tamanho 12. Então, para isso, nós vamos em formatar célula, vamos escolher a fonte Arial, posso fazer a pesquisa neste campo, escolhi Arial, vou escolher o estilo da fonte em negrito e o tamanho da fonte 18 e clicamos em OK. A fonte fica neste formato. Vou formatar aqui o meu rótulo de títulos em negrito, tamanho 13. Então, vou selecionar aqui de A2 até G2. Vou em formatar célula. Vou em negrito e vou escolher o tamanho 13. Observem que não tem a opção aqui de 12, ele pula para 14, mas ele permite eu estar editando e colocando o tamanho 13. Vou dar OK. A fonte ficará nesse estilo. Pessoal, observem também que temos outros recursos para formatação de fonte no Excel. Aqui, por exemplo, eu tenho o tamanho da minha fonte, que eu posso escolher neste atalho, tamanho 18 aqui, por exemplo. Eu posso estar aumentando minha fonte nesse A, assim, né, nesse A que aparece aqui um A maior e um A menor. Ele também tem uma setinha ali que indica para cima ou para baixo. Então, ó, se eu quantas vezes eu clicar neste A, ele vai aumentando minha fonte ou diminuindo a minha fonte. Temos também aqui a parte de formatação em negrito. Eu clico em negrito, ou ele também me dá a forma aqui de estar escolhendo a parte de negrito utilizando as teclas de atalho, Ctrl N, por exemplo. Então, Ctrl N, se eu clicar a tecla Ctrl N, ele me dá a formatação normal, ou Ctrl N, ele me dá a formatação em negrito. Da mesma forma é o itálico. Eu transformei em itálico, e aí eu tenho as teclas de atalho Ctrl I. Então, Ctrl I eu tenho a fonte em itálico, em normal agora, ou Ctrl I novamente em itálico. O sublinhado também, eu posso estar utilizando a tecla Ctrl S para tirar o sublinhado, ou Ctrl S colocar o sublinhado, ou simplesmente clicar neste botão de atalho para poder estar formatando. Outra forma que nós já vimos também anteriormente é clicar na célula, por exemplo, A3, e clicar e segurar na tecla Ctrl, Shift, setinha para baixo. Podemos estar dando aí utilizando a tecla Ctrl N e vamos estar formatando tudo em negrito. Ok, pessoal? Então são essas dicas de atalho aí para o Excel. Posso também estar escolhendo a cor da fonte. Neste exemplo, o título eu vou colocar a cor da fonte em vermelho. Vou clicar aqui em OK. Outra maneira de mudar a cor da fonte também são nesses ícones de atalho. Este A representa a fonte. Posso voltar aqui para a cor preta.
ou vermelha da forma que eu tinha escolhido anteriormente. Pessoal, falando ainda de fonte, no exemplo 2, nós temos aqui o símbolo H2O, que é a representação da água, e temos aqui o exemplo de metros quadrados. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar este símbolo da água e vamos selecionar, dar duplo clique na célula, selecionar este 2 para que ele possa ficar subscrito. Aí eu vou escolher a opção formatar, formatar célula e escolher a opção subscrito. O que vai acontecer? Aquele 2 que nós selecionamos, ele vai ficar na parte de baixo do texto. Observe. Para os metros quadrados, representação dos metros quadrados, nós vamos dar duplo clique, selecionar o 2, que é o que eu quero que fique na parte de cima do texto. Vamos em formatar, formatar célula e escolher a opção sobrescrito. O 2 ficará na parte de cima do texto. Vimos nestes exemplos que o símbolo representado assim fica em um formato tradicional e mais elegante. Na próxima aula veremos formatação de borda. Pessoal, a parte de formatação de células aí, falando de preenchimento, ela é bem simples. O caminho é o mesmo, então nós vamos selecionar aqui, por exemplo, o nosso título. Vamos em formatar, formatar célula. Vou escolher a cor verde aqui do meu preenchimento. Vou clicar em OK. Vou escolher a fonte branca aqui para poder destacar o meu texto. No rótulo de títulos, eu vou escolher um verde mais claro. Para preenchimento, aqui na parte de baixo também, eu vou aqui em formatar célula e vou escolher um verdinho mais claro ainda e vou dar OK. Tem um outro tipo de preenchimento aqui também, que está dentro de formatação de células, em preenchimento estilo do padrão. Eu vou escolher aqui o fundo pontilhado, vou clicar em OK. São estilos aí de preenchimento. Então, pessoal, a parte de preenchimento é isso que devemos tomar cuidado na escolha das cores para que a planilha não fique cansativa para você ou outros usuários estarem utilizando dessa planilha. Um outro estilo de borda que eu achei interessante estar demonstrando também é este daqui. Nós vamos estar formatando a célula. Então, cliquei na célula 1, Ctrl Shift setinha para baixo, vou em formatar célula. Na parte de bordas, eu vou estar clicando aqui, eu vou estar escolhendo bordas brancas. Eu escolho a cor aqui branca, clico em contorno e clico em interna. Observe que nós não conseguimos ver a linha aqui, mas sabemos que existem bordas porque os botões estão ativos. Então, clicamos em OK, aí verificamos que as bordas estão todas brancas. Pessoal, essas linhas, como eu disse, da planilha, essas linhas nessa parte de cá são linhas imaginárias, porém, mas tem como também a gente poder estar tirando essas linhas para uma melhor visualização da planilha. Eu, particularmente, minhas planilhas são todas sem essas linhas. Para a gente poder tirar essas linhas, nós vimos aqui nessa guia exibição e clicamos aqui em linhas de grade. Clicamos em linhas de grade e essas linhas imaginárias somem também. Ok, pessoal? Então, na próxima aula nós vamos ver a parte de proteção de células, também dentro de formatação.
Pessoal, nesta aula nós vamos aprender como proteger planilha. O objetivo dessa proteção é que não ocorra edição acidentalmente em cima das células, que já contenham fórmulas ou textos onde não podem ser alterados. E para proteger uma planilha, pessoal, nós vimos aqui na guia revisão, vamos em proteger planilha. Aqui ele vai pedir uma senha, eu vou colocar 2, vou dar OK, vou colocar 2 novamente, e dei OK. Observe o seguinte, qualquer edição que você for fazer em uma célula protegida, ela não permite, ó. Ela fala que não pode ser alterada. Para desproteger, pessoal, o caminho é o mesmo. Então, é na guia Revisão, Desproteger Planilha. A senha é 2. OK. Então, pessoal, quem observou aí deve estar perguntando, né? Por que fazer proteção, verificar proteção dentro de formatação de células? O que isso tem a ver, né? Aí, pessoal, nós vamos ver o seguinte. Observem que quando nós protegemos a planilha, todas as células ficam protegidas e não permite edição. Mas vamos supor neste exemplo que nessa planilha, aqui nessa coluna de reajuste, esses valores têm que ser editados. Então eu quero que todas as outras minhas células ficam protegidas, porém essa dessa coluna que está em rosa, está em destaque, eu quero que continue permitindo a minha edição, que aqui os valores podem variar. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar então na página inicial e aí nós vamos estar formatando essas células aqui para que só elas possam estar sendo alteradas e as demais bloqueadas. Então eu estou com a minha planilha desprotegida, vou em parte de formatação de células, e aí nós vamos na nossa última abinha de formatação. Aí nós vamos selecionar a célula, então eu vou cancelar aqui, vou selecionar a célula que eu quero editá-la, depois dela protegida. Então formatar célula, proteção, e vou clicar em desbloquear. Quando eu faço isso, eu estou desbloqueando a minha célula. Então quando eu protegê-la, essa daqui vai estar permitindo a minha edição. Ok? Vamos fazer o teste. Vamos em revisão, proteger, vou colocar 2, o Excel pede para eu poder repetir minha senha, 2, vou dar OK, e aí quando eu for editar aqui, ele não permite, mas quando eu for editar nessa coluna de reajuste, ele permite eu alterar. Ok, pessoal? Então, a ideia da formatação é essa, a ideia da proteção de planilha também é essa. Então, na página inicial, formatar, está protegido. Você vê que ele não permite agora você formatar a célula. Para você formatar a célula novamente, você tem que ir em revisão e pedir para desproteger a planilha. A senha é 2 e OK. Também tem outro fator aqui na parte de formatação, quando se fala em proteção de planilhas, que é na parte de formatação de células, planilhas, quando eu quero que a minha célula ou a minha fórmula fique oculta. Observem o seguinte, nessa coluna aqui, eu cliquei aqui, mas o texto aparece na minha barra de fórmulas. Ou seja, se fosse uma fórmula, também estaria aparecendo aqui. Então, quando eu quero ocultar a minha planilha ou ocultar o meu texto, eu estou desprotegendo, bloqueando a minha planilha, desbloqueando e colocando ocultas. Aí eu coloco OK, e aí eu venho em revisão e protejo a minha planilha. 2, OK, 2. Observem que a planilha que ficou
oculta, não aparece a fórmula lá em cima. E a de baixo já aparece porque eu não ocultei. Então, eu vou desproteger a planilha, a senha 12, ok. Na parte de formatação de células, agora eu vou ocultar todas as minhas células desta coluna. Então, vou vir aqui em formatação de células e vou clicar que eu quero todas ocultas. Ok? E vou em revisão e pedir minha proteção de célula. 1, 2. Ele vai pedir para repetir. 1, 2. Ok. Observamos agora. Podemos clicar em qualquer uma célula que a barra de fórmulas não aparece o valor. E permite a edição. Ok, pessoal? Então, a parte de formatação de células era essa parte de proteção foi a última parte do nosso curso de Excel na parte de formatação. Agora nós vamos ver a parte de fórmula do Excel. Até a próxima aula.